Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Juiz Econômico. Juntos tratamos de assuntos relacionados à economia, finanças, renda variável, renda fixa, programas de pontuação, cartões de créditos, milhas, tudo aquilo que de certa forma impacta no seu dinheiro. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer um assunto que está bem alto ultimamente. Algumas pessoas têm conversado comigo e têm demonstrado alguma preocupação aí referente à queda aí nos fundos imobiliários e também no mercado de ações, né, mas mais focado no mercado de fundos imobiliários, que é um mercado bem atraente, né, que acaba trazendo muitas pessoas por conta dos dividendos, daquela renda passiva que você recebe aí mensalmente, esses juros, porém está tendo esse problema agora, né, um problema que está ficando mais eminente aí nas últimas semanas. E aí a gente viu o índice aí despencar mais de 5% aí no último semestre, que abre o alerta aí para muita gente. Então no vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer o meu ponto de vista sobre isso. Talvez isso te ajude aí de alguma forma a entender esse movimento. Também, né, você avaliar se ainda faz sentido você estar nesse mercado, se você tem outras oportunidades, se essa situação de queda pode ser uma oportunidade. Então eu vou tentar trazer aqui alguma visão particular minha, mas também para ajudar você a buscar esse conhecimento e a te motivar a estudar um pouquinho sobre esse mercado, porque tem muito a crescer, tanto aqui no Brasil quanto principalmente lá fora. Então, às vezes aqui a situação parece estar complicada, mas tem outras formas da gente buscar uma rentabilidade melhor, tem outras estratégias que a gente consegue aplicar para passar por esse momento que a gente não sabe se é momentâneo e por quanto tempo isso vai demorar ainda. Então eu quero trazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho desses insights com vocês. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar aquele like, curtir esse vídeo, compartilhar com amigos, familiares, também se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho aí, o sino para estar recebendo as notificações. Beleza, pessoal? Bora lá pro vídeo. Compartilho aqui então, pessoal, com vocês o índice do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários negociados aí na Bolsa de Valores do Brasil, na B3, e você vê aqui que nos últimos 6 meses, pessoal, mais de 5% de queda, quase 6%. E isso é bem interessante porque hoje a gente tem uma taxa de juros muito alta no Brasil. E aí, quando você aplica o seu dinheiro num fundo imobiliário, você quer ter um retorno acima do que está ocorrendo aí no mercado de renda fixa. Se você está no mercado de renda variável, é porque você está sujeito a esse risco, mas em troca você quer uma rentabilidade melhor. E aí não adianta muito você receber juros, receber proventos, e aí você vai olhar a tua cotação, né, aquele ativo que você comprou no valor de R$100, ele está valendo 95. Tem alguns que estão performando ainda pior, 10, 15% de prejuízo aí no último semestre, e aí você acaba fazendo algumas reflexões sobre o mercado. Por que que tem acontecido isso, pessoal? Né? Por que que estamos tendo essa queda aí de 6% praticamente em 6 meses aí no mercado de fundos imobiliários? São vários os motivos, tá, pessoal? Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês referente a esse âmbito aí de uma questão monetária um pouquinho maior, mais macro, né, no sentido de que o impacto não é especificamente e necessariamente o fundo imobiliário em si, mas sim a questão global, a questão fiscal do Brasil tem pesado bastante nas decisões financeiras dentro da renda variável e impacta também na renda fixa, tá, pessoal? A gente já vai entrar nesse detalhe, eu não quero me estender muito também para não gerar muita complexidade, mas vamos entender aqui, ó, 6% de queda nos índices de fundos imobiliários. Por quê, pessoal? O que que acontece? A gente está tendo um aumento da taxa de juros no Brasil. Então, tínhamos uma expectativa no começo do ano de queda na taxa de juros do Brasil, na Selic, né? A ideia era a gente trazer ela para baixo dos 10%. Então a gente reduziu ali alguns pontos, mas agora o Brasil já teve que subir, o Banco Central já teve que subir essa taxa para tentar mitigar essas questões que a gente está tendo de inflação, essas questões que o modo do governo tratar dentro do Brasil, essa questão fiscal é muito mais sensível
no momento que a gente está atualmente. Então, a inflação ela está vindo. Então, você tem visto preço do arroz aumentando, preço da gasolina daqui a pouco aumentando, preço de necessidades básicas aumentando. E por que que isso acontece, pessoal? Porque a gente tem algumas questões fiscais no Brasil que favorecem o consumo. Então, nessa questão do governo mais à esquerda, ele gera um pouco mais de benefícios para a população. Então, acaba injetando mais dinheiro na economia, seja através de um benefício, né, um Vale Gás, um Auxílio Família, né, tivemos agora a questão do Rio Grande do Sul, a questão dos incêndios, né, das queimadas, e aí o governo gera esses benefícios, só que esses benefícios precisam ter alguma questão relacionada. O governo não pode simplesmente emitir mais dinheiro e entregar para essas pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente coloca esse dinheiro na mão dessas pessoas, a gente acaba trazendo mais recursos para a economia. E aí faz com que essas pessoas comecem a consumir mais. Então, o PIB do Brasil subiu não por conta do volume de vendas, porque estamos produzindo mais. Subiu porque a gente está consumindo mais. Então, boa parte do aumento do PIB foi devido ao consumo, porque as pessoas acabaram recebendo esses benefícios e gastaram mais dinheiro nessas questões. E aí, pessoal, temos os empresários, todo esse pessoal que é a questão da oferta e procura. Se tem muita procura, eles sobem o preço e aí gera a inflação. Então é um pouquinho disso que está acontecendo. Então a gente teve o aumento da inflação e para controlar a inflação, pessoal, o que que o governo faz? Ele aumenta os juros. Porque se ele deixar o crédito mais difícil, as empresas elas vão ter que diminuir ali os valores para conseguir vender. Uma vez que tem menos dinheiro em circulação, eu acabo mitigando um pouco o consumo. Né? Então, se eu não tenho tanto dinheiro de forma mais fácil no mercado, então se você vai fazer um empréstimo e é caro, você já não vai fazer. Se você quer financiar um carro, uma casa e a taxa é muito cara, você já segura. Então acaba mitigando um pouquinho essa situação e você acaba revertendo um pouco essa questão aí de inflação. Só que tudo isso aqui, pessoal, é um pouco mais complexa, tá? Eu nem vou entrar nesse nível de detalhe, mas é só para você entender que como a gente gerou a inflação, o Banco Central teve que aumentar esses juros. Então, os juros ele está em praticamente 11,25. A nossa taxa de juros, pessoal, subiu em setembro para 10,75. E a expectativa, pelo próprio relatório do Cupom, é que a gente aumente essa taxa nos próximos meses. No ano que vem, a perspectiva é de chegar a quase 13% de taxa. E isso é algo bem crítico, tá? Então, bem problemático. Por quê? Porque quanto maior for esses juros, mais caro fica ali para as empresas tomarem crédito. Então, a empresa que vai fazer uma ampliação, uma expansão, o crédito que ela precisa vai ficar mais caro. Então, a gente tem essa questão de política econômica muito mais impactada. E aí é uma estratégia que o Banco Central tem que fazer, né? Ele tem que subir os juros para conter um pouco a inflação. Só que, de qualquer maneira, pessoal, a gente está no teto ali. Então, a gente tem uma linha de inflação, uma meta, né, de inflação que o governo se comprometeu a cumprir. E esse número que a gente tem hoje, né, um pouco mais de 4% de inflação, ele está muito próximo ali da meta, e aí a gente tem essas questões políticas que ficam envolvidas e colocam o Brasil com um certo olhar global por agências de risco ou até mesmo por investidores que acabam não querendo deixar o dinheiro no Brasil. Então a gente acaba tirando esse dinheiro do Brasil porque a gente está entendendo que o governo, né, que o modelo fiscal, ele não está comprometido em atender a meta da taxa de inflação. E aí não faz muito sentido para um investidor que pensa em crescimento, que pensa em questões controladas, investir num país que tem ali metas que não são cumpridas. Então acaba gerando essa questão um pouco mais macro, tá? E aí no micro a gente tem esse impacto para nós. Então quando você vai olhar a cotação de um fundo aqui, 5% negativo, por quê, pessoal? Se esse fundo ele te paga menos de 10, 12% ao ano, você não vai querer deixar dinheiro aqui, porque você está sujeito à renda variável e uma taxa ainda menor do que se você for lá na taxa Selic. Então, se você vai lá no Tesouro, você pega taxas de mais de 10%, 12%, se você colocar alguns anos para frente. Você tem taxas com inflação mais 6, 6,5%. Então, são taxas bem mais atrativas
do que o risco aqui de renda variável. Então, por isso que está tendo uma saída de capital aqui dos fundos imobiliários. E aí tá indo para onde esse dinheiro, pessoal? Tem alguma parte desse dinheiro ela vai para títulos de renda fixa, mas outra parte ela acaba saindo do Brasil. Então a gente vê valores sendo tirados do Brasil para investir em aplicações no exterior. Então, aplicações mais estáveis, apesar de uma rentabilidade menor, é uma questão muito mais estável, muito mais previsível, uma questão que gera crescimento para o acionista. Então, é por esse motivo que a gente está tendo aqui os fundos imobiliários caindo. Né? Por quê? Porque eu tenho uma oferta mais atrativa na renda fixa e também eu tenho uma oferta mais segura em outros mercados. O próprio mercado de ações, pessoal, do Brasil, ele está aqui com uma queda, sim, né? Tem algumas tendências de curto prazo de queda, mas ainda assim nós vemos as empresas brasileiras muito boas. Pelos balanços do último trimestre, a gente viu resultados bons e aí existem algumas oportunidades de investir nessas empresas. Mas ainda assim tem boa parte desse capital que ele tem saído, né? Ele tem ido para o mercado americano, mercado asiático, própria Europa, então você tem situações de menor risco com maior segurança. Então é isso que o investidor maior ele tem procurado. E aí a gente acaba tendo essa questão aqui na Bolsa de Valores, né? Eu trouxe aqui um gráfico, pessoal, que eu achei aqui para vocês bem legal, que é isso daqui, ó. Juros futuros são negociados próximos a 13% nos próximos anos, né? Então esse número aqui ele é bem interessante, pessoal, porque você vê que lá para 2030 a taxa está sendo negociada em 12,83. E por que tem essa taxa, pessoal, lá para 2030? Pensa uma empresa que vai buscar um capital, ele tem que olhar para o futuro. Né? Eu vou precisar de R$ 1 milhão para fazer uma expansão. Ele vai fazer essa negociação e a taxa de juros ela vai ter como base de negociação essa questão nossa da taxa brasileira, a inflação. Então tudo isso aqui vai ser levado em conta. E aí você vê uma negociação da taxa futura lá para 2030 negociando com 12,83. É uma taxa muito alta. E aí a perspectiva do mercado é que a Selic vai subir. Então, esse crédito para as empresas, para quem precisa de recursos, ele vai ficar mais caro. Então, isso é problemático, de certa forma, para o crescimento dentro do Brasil. Historicamente, a gente sabe que o Brasil sempre teve aí uma taxa um pouco maior, porque é um país em desenvolvimento, né, um país subdesenvolvido e precisa de algumas questões um pouco mais flexíveis. Não dá para a gente chegar igual ao mercado americano, né, falar que 2% de taxa de juros, inflação é super baixa, então é um pouquinho diferente, mas aqui esses números têm assustado bastante de forma global os investidores, e aí a gente acaba tendo uma saída de capital do Brasil. Além disso, pessoal, então a gente tem aqui algumas notícias que eu trouxe para você, mas tem muitas, tá? Juros futuros sobem pelo terceiro dia no Brasil, né, em meio a preocupações fiscais. Notícias aqui de semana passada, no começo de outubro, que a gente vê mesmo com uma classificação da Moody's, que é uma agência internacional que faz a parte de risco, fazendo uma avaliação do Brasil, elevando o nível do Brasil, mas com ressalvas, colocando que se o Brasil não ajustar o fiscal, não colocar controle nesses gastos, não tem como a gente aumentar o nível do Brasil para ser um país qualificado, um país de investimento. Então é bem interessante esse ponto para a gente ficar atento. Combinação de Selic e inflação acima da meta pressiona as ações da Bolsa. Então a gente tem aqui as ações da Bolsa também sofrendo com isso, tá? Então isso tudo aqui, pessoal, tá divulgado, tá? Tá lá no Boletim Focus, todas essas médias de tendências de juros futuros, inflação futura, e a perspectiva para o Brasil realmente é ruim, tá? Então, curto prazo, né, 2025 ali, eu acho que ainda essa questão de juros ele vai estar muito elevado. Então, renda fixa, ela vai estar mais atrativa, sim, mas a gente precisa ficar atento até onde a gente precisa encontrar oportunidades ou sair do mercado de renda variável, tá? Por enquanto eu mantenho a minha carteira, pessoal, então eu trouxe aqui um resuminho para vocês dos últimos 6 meses, né? Então você vê, enquanto aqui o IFIX, que é o índice ali, caiu mais de 5, quase 6%, a nossa carteira se manteve aqui com 1,41 positivo nesse mês. Lógico, abaixo ainda da taxa de juros, porque a taxa de juros ela acaba sendo elevada,
mas de certa forma um pouquinho menos dolorido. Por quê? Porque nós temos em nossa carteira temos ações que sofrem um pouco menos e também a própria renda fixa, né, CDBs e títulos do Tesouro, que geram ali um pouquinho de um menor ruído na nossa carteira. Então é um pouquinho, deixa ela um pouco menos sensível a esse tipo de situação. Ainda assim, pessoal, é importante a gente avaliar se é um momento interessante para a gente comprar mais ativos, mais fundos imobiliários, ou é o momento da gente manter ou sair, né, ou vender essas cotas, uma vez que está tendo uma desvalorização muito grande. Isso é muito importante, pessoal, vocês estudarem e entenderem qual que é a sua estratégia. Para mim, né, a minha estratégia aqui, pessoal, por enquanto ela está mantida. Eu tenho bons fundos imobiliários, pessoal, então eu conheço, lógico, eu conheço o que é divulgado no relatório gerencial, eu estudo isso e a princípio eu não tive ainda motivos para deixar esses fundos e investir em outros lugares. Eu tenho parte da carteira em fundos imobiliários, parte em ações e parte em renda fixa. Está bem distribuído, 30% mais ou menos em cada uma dessas três questões. E nesse momento ainda não faz sentido eu vender fundos imobiliários. Inclusive, eu olhei ali alguns fundos que tiveram uma redução e comprei mais um pouquinho, né? Vocês sabem que eu tenho a carteira aqui do Juízo e todos os meses eu coloco um valor aí sobre esses tipos de investimento. Então eu coloquei já um valor no mês de outubro, aproveitando essa queda, para alguns ativos, para alguns fundos imobiliários que, no meu ponto de vista, ainda possuem bons critérios, boas qualificações, e essa queda, no meu ponto de vista, ela é momentânea, então é uma oportunidade para eu estar comprando ali alguns fundos. Porém, você tem que analisar se para você faz sentido isso, se você tem uma outra visão de que essas quedas elas podem perdurar ali por mais tempo, e aí você vai estar ainda tomando mais prejuízo nos teus fundos. Às vezes você tem uma concentração muito grande nisso e aí é importante você olhar e entender se às vezes é o momento de você sair e buscar uma rentabilidade melhor na renda fixa ou até mesmo no mercado estrangeiro, né? Eu tenho conta global, eu tenho conta em agências internacionais, então eu acabo investindo em dólar no mercado americano, que é um mercado muito mais resiliente, com taxas também bem interessantes. Então eu tenho também uma parte da minha carteira no mercado estrangeiro para, de certa forma, equilibrar qualquer risco, qualquer situação que a gente está tendo aqui no Brasil, eu tento controlar através disso. Então era esse o resumo que eu queria trazer para vocês, pessoal. Não sei se ficou muito complexo, se ficou muito simples ou ainda vocês querem algum detalhe específico sobre isso, coloque aqui nos comentários. Se você também não entende muito dos movimentos que têm acontecido, coloque nos comentários, interajam aqui comigo, que com certeza eu vou olhar esses comentários e coloco vídeos novos a respeito disso, porque é uma situação bem importante, pessoal, principalmente para você que coloca ali mensal ali as suas receitas e está vendo essa situação aí muitas vezes desesperadora, e aí você não sabe qual ação tomar, e às vezes a gente tenta compartilhar um conteúdo que possa te ajudar nessas decisões. Beleza, pessoal? Não se esqueçam, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, foi legal, você conseguiu entender um pouquinho mais, se inscreva se você não for inscrito, curta e compartilhe esse vídeo e também ative as notificações para estar recebendo vídeo novo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.